Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São Lucas nos apresenta dois pontos centrais para a meditação. Primeiro, a revelação da identidade de Jesus e, segundo, a profecia acerca da sua paixão, morte e ressurreição. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que, no início do texto, São Lucas informa que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. O que essa informação diz respeito a nós? Bem, em primeiro lugar, a importância da oração, a oração pessoal, o cumprimento de exercícios espirituais programados, elaborados, com tempo exclusivo para o cumprimento deles. Para isso, é aconselhável buscar uma direção espiritual para se aprofundar no tema. Além da oração, com tempo exclusivo para Deus e com qualidade para o cumprimento dos exercícios, deve-se ter uma vida de oração. Uma vida de oração. Em síntese, transformar a sua vida em oração. Em que sentido? Tudo o que fizeres, faça em função de alavancar a sua vida espiritual, a configuração a Cristo, a imitação de Cristo e a busca da tua santificação. São Lucas diz que, junto com Jesus, estavam em oração os discípulos. Por vezes, Jesus se retirou sozinho para orar, mas dessa vez, os discípulos estavam com ele. Aqui cabe um questionamento. Como anda a sua vida de oração pessoal? Você reza? Tem um planejamento de exercícios espirituais? Ou só reza quando vai à igreja? Ou só com a motivação das redes sociais? Faz parte do seu planejamento familiar reunir a família para rezar juntos? Seguindo o texto de São Lucas, Jesus faz uma pergunta para os discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? A pergunta de Jesus vem depois de um momento de oração, de diálogo com Deus. Assim também deve ser na nossa vida. Antes de tomar qualquer decisão, sobretudo decisões definitivas, devemos consultar o Senhor e fazer a Ele a famosa pergunta: Senhor, o que faria no meu lugar? As respostas dos discípulos revelam a confusão que estava na cabeça do povo. Uns diziam que ele era João Batista, outro que era Elias, mas outros achavam que ele era um dos antigos profetas que havia ressuscitado. Mas quando Jesus restringe a pergunta para os discípulos, dizendo: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e, iluminado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo de Deus. Com isso, compreendemos que, para que tenhamos lucidez de quem de fato Jesus é, precisamos ter intimidade
com Ele. E essa intimidade se dá através da oração pessoal, para podermos enxergar a vida na ótica de Deus, com os olhos da fé. Por fim, Jesus pediu que eles não contassem a ninguém quem ele era, porque ainda não era o momento. Era necessário que as pessoas fossem se dando contas aos poucos, no seu devido tempo, e tomando consciência da verdade pregada por Jesus. Caso contrário, o tratariam como uma espécie de super-herói ou um líder político que viria para resolver os problemas sociais. Jesus não vem para resolver os problemas econômicos, o saneamento básico ou os problemas políticos da humanidade. Vem para iluminar a consciência humana acerca das escolhas e as opções as quais devem tomar, procurando fazer bom uso da liberdade a qual dotou esta mesma humanidade. E colhermos os frutos das atitudes que são conformadas com a vontade de Deus. E no final do texto, Jesus anuncia que ele, o Filho do Homem, deverá sofrer muito, sofrer a sua paixão, a sua morte, mas ressuscitar ao terceiro dia. Jesus tinha muito claro a sua missão e a cumpriu com fidelidade, por amor ao Pai, a mim, a você e a todo mundo criado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.